Eu sei que a vida não tá fácil, que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e talvez você esteja até mesmo pensando se esse é o caminho certo, se você tá indo na direção certa, se você tá fazendo as coisas certas. Talvez de tanto pensar sobre isso, em todas as possibilidades de tudo que pode dar errado, você esteja quase desistindo. Desistindo dos seus planos, desistindo de um bom futuro. Sabe aquela sensação de realmente querer jogar tudo pro alto? Pois é, assim como você, eu também já passei por isso. E não foi uma vez só, não. Foram várias e várias vezes. Em momentos onde relacionamentos haviam acabado, em momentos onde o cheque especial estava estourado, em momentos onde eu olhava para minha vida e eu não conseguia encontrar um sentido. E aí eu percebi algo muito importante. Eu percebi que eu não estava desistindo das coisas. No fundo, eu estava desistindo de eu mesmo. As coisas, elas nada mais são do que pequenos presentes que nós recebemos depois de grandes processos. Quando nós desistimos de uma coisa, nós não estamos literalmente desistindo de uma coisa só. Nós estamos desistindo de todo um processo que nos transformaria para chegar até lá. E isso é muito ruim. Muitas pessoas veem as metas simplesmente como objetivos que eu vou alcançar dia ou outro, desse jeito. Eu não consigo ver assim. Eu olho para as metas e eu logo penso, putz, que tesão. Olha tudo que eu vou precisar aprender para chegar até lá. Olha na pessoa que eu vou precisar me transformar. Afinal, pelo menos na minha maneira de ver a vida, pensando de um modo justo e honesto sobre a espécie humana, eu acredito muito que as coisas que nós temos nada mais são do que reflexos de todo um processo que nós passamos para nos tornar alguém diferente. André, mas tem muita gente que enriquece de modo ilícito, mas tem muita gente que é pau no literalmente, né? E mesmo assim nunca se ferra e tal. Beleza. Eu entendo. E eu não tô dizendo que isso não existe. Mas eu tô te dizendo que talvez esse não seja o melhor caminho para você. Como também não seria o melhor caminho para mim. Você entende? E aqui mora o ponto. A grande questão. Que é o seguinte, caraca, desistindo das coisas, então no fundo eu tô desistindo de mim. Por que eu desisto de eu mesmo? Por que eu literalmente me jogo para escanteio? Por que eu permito que a vida me amasse tanto? Acima de tudo, nós nos permitimos isso porque ao longo do tempo nós fomos perdendo a confiança. Eu sei que em algum dia você já sentiu confiança. Mesmo que tenha sido depois da educação física na escola, quando você tinha 14 anos e fez o gol da vitória do seu time no Intersalas. Ou quando você tinha 12 anos e ganhou uma discussão na sala de aula. Não importa. Mas eu acredito muito mesmo que em algum momento da sua vida você já se sentiu confiante. E talvez se você trouxer essa sensação de volta e lembrar de um momento onde a confiança exalava em você. Seja para conquistar também uma pessoa que você já conquistou, seja para ganhar o dinheiro que um dia você ganhou, você sentiu confiança. E por alguma razão você perdeu isso. Você perdeu isso porque a vida começou a ficar mais dura, mais doída, porque as coisas começaram a dar errado. E devagarzinho, no fundo, você foi desistindo de você mesmo. Você deixou de acreditar naquela potência interior que um dia você teve. E foi justamente por você deixar de acreditar nessa potência que existia dentro de você que hoje, olhando para a sua vida, você vê o quanto as coisas parecem quase que impossíveis de serem atingidas.
Mas se você parar pra pensar bem, não é coisa que é impossível de ser atingida, é que você desistiu de você no nível. Tio irmão, não faz nem sentido buscar essas coisas. Eu não quero nem parecer um coach motivacional que vai te dizer que as coisas serão absolutamente simples e fáceis para você. Mas eu tô te dizendo que talvez seja a hora de você voltar a se amar. E não, por incrível que pareça, amor próprio não é sentar no sofá, assistir Netflix ou comer uma pizza ou dizer tô cansado, vou ficar por aqui mesmo. Como é que você pode voltar a se amar? De um modo que a confiança se torne uma consequência desse amor que você volta a nutrir por você mesmo. E te faça agir literalmente como um leão em alguns momentos em busca dos objetivos que um dia você teve e que hoje você abandonou. Mas que lá no fundinho o seu coração ainda clama por eles. Como é que a gente volta a se amar? Como eu te falei, eu já disse o que não é o amor próprio. O amor próprio não é você sentar no sofá, assistir uma série, comer pizza e dizer, pô, tô cansado, me amo e preciso desse tempo pra mim. Isso pode até te dar algum prazer, mas o verdadeiro amor não vem disso. A premissa básica do amor é a ação. Uma ação que sacrifica. E no amor próprio não é diferente. Quando nós pensamos no amor próprio, nós estamos pensando numa ação que sacrifica para que após exista uma colheita. André, você pode me explicar melhor isso? Com certeza. Quando você toma a decisão de acordar cedo, de ir para a academia, de treinar mesmo contra a vontade, você está sacrificando o seu bem-estar momentâneo, o seu sono, né, a sua capacidade de ficar deitado na cama. Você está sacrificando o conforto. Mas você está sacrificando o conforto para quê? Para adquirir uma habilidade, uma capacidade, um recurso emocional muitas vezes. Além, é claro, da disciplina, da resiliência, dessas coisas todas. Então eu me amo quando eu sacrifico os prazeres do momento para que eu possa adquirir ao longo do tempo capacidades que duram para sempre. Só que à medida que você vai criando novas rotinas, criando novos hábitos, se sacrificando nesse sentido de bem-estar para realmente construir algo que vale a pena, incluindo a si mesmo, você volta a sentir que a vida sorri para você, entendeu? Você tem uma sensação de yes, comecei meu dia bem. A mesma coisa é quando você sacrifica a tua possibilidade de comer todo dia pizza à noite. Por mim, eu poderia comer pizza todo dia à noite e nunca ia cansar. Mas você sacrifica esse bem-estar para fazer uma dieta, para comer certo, para aprender a ter uma rotina alimentar que vai te beneficiar em 2 momentos da sua vida, no presente e no futuro. Comer certo te beneficia no presente, porque quanto melhor é a qualidade daquilo que você come, naturalmente mais nutrido você vai ficando. E quanto mais nutrido você vai ficando, comendo nas quantias adequadas, mais produtivo você se torna. Isso só não acontece quando você está passando por um processo de off, né? Aí você vai ficar meio lesado, meio lento, né? Acontece. Mas pensando assim, tipo, manter a sua taxa basal, talvez emagrecer um pouquinho, o que acontece? Quando você come certo, você vai realmente ficando mais produtivo, mais cheio de energia, mais cheio de vida. Comer certo importa. Tanto que, se você parar pra pensar, olha que loucura. O obeso, ele come muito. A pessoa que é fora de forma, muitas vezes, também come bastante. Mas muitas vezes as calorias que essas pessoas consomem, elas são vazias. Então, por incrível que pareça, um obeso, por exemplo, ele é desnutrido. Porque ele pode comer muito, mas ele não tem qualidade naquilo que ele come. Já uma pessoa que come certo, está sacrificando um prazer momentâneo para realmente construir uma capacidade, né? Que, por exemplo, né, a disciplina, putz, ela começa a ficar mais produtiva. A cabeça dela começa a mudar. É a mesma coisa quando você substitui, poxa, às vezes séries que não agregam nada por um livro. Você troca o prazer pelo desconforto para adquirir capacidades que duram para sempre, diferentemente dos prazeres momentâneos que assim que eles passarem você vai querer mais. Isso é amar a si mesmo.
É ter orgulho da jornada que você trilhou, das capacidades que você adquiriu, da pessoa que você se tornou. E no momento em que você vai estabelecendo essas rotinas para cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, e passa como consequência a amar a si mesmo, a voltar a se admirar, o que acontece com a sua confiança? Ela volta. E na proporção que a sua confiança volta, os seus sonhos aparecem mais uma vez. É claro que de outra a gente vai precisar de ajuda, às vezes você vai precisar, né, passar ali por um psicólogo, por um terapeuta, talvez você precise de um psiquiatra, eu não sei qual é a sua situação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o amor próprio começa através do que você constrói no seu dia. Começa quando você deixa esses prazeres superficiais e busca coisas que durem para sempre. Como é a ideia das virtudes? Começa no momento em que você consegue realmente fazer algo que para você é difícil e você volta a se orgulhar de si mesmo. Olha só, você não precisa desistir de você. Você simplesmente precisa se reencontrar. E você não vai fazer isso numa praia no Caribe tomando marguerita. Você vai fazer isso acordando cedo. Você vai fazer isso treinando bastante. Você vai fazer isso comendo certo. Você vai fazer isso estudando. Você vai fazer isso lendo. Você vai fazer isso aprendendo um novo idioma. Você vai fazer isso fazendo terapia, uma terapia adequada. É assim que você volta a acreditar em você. André, quanto tempo demora? Depende. Depende do quanto você está disposto a fazer aquilo acontecer, de quão constante você se torna nas suas ações. Só que lembra, tudo isso gera desconforto. Na verdade, todos os movimentos que nos conduzem ao sucesso, eles são literalmente antinaturais. Porque eles exigem um esforço que a nossa cabeça não está disposta a fazer. Então tudo que eu te peço, para que você possa voltar a confiar em você e tirar todas essas sensações ruins que existem, tenha rotina. Faz as coisas. Vou te liberar aqui uma aula exclusiva nossa sobre gerenciamento de tempo. Só clicar nesse QR Code e começar a construir sua rotina. Te vejo em breve.